falando de política local, com base inclusive nessa notícia aí sobre a votação do orçamento, né? O vice-governador Walter Alves, do MDB, se reúne hoje com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, para conversar sobre o governo do Rio Grande do Norte em 2026. A informação de bastidor é que o PT nacional vai tentar convencer Walter Alves a assumir o governo e não atrapalhar os planos do partido, que quer lançar a candidatura de Fátima Bezerra para o Senado. E por isso precisa que ela renuncie ao cargo em março. Dinarte Assunção e Gustavo Negreiros, o que vocês apuraram sobre esse encontro que está acontecendo agora? Que está acontecendo agora em Brasília. É isso aí. Walter, ele até, eu anunciei de forma errada ontem que ele estava em Brasília. E realmente ele estava com passagem comprada para Brasília ontem, mas só que Renan Filho avisou a ele que ia inaugurar uma obra na Paraíba, e aí Walter Alves foi para Paraíba, para João Pessoa, e lá se encontrou com o Renan Filho e voltou e foi para Brasília. Pegou uma carona. Pegou uma carona no avião da FAB com o Renan. E aí eu falei com o Walter. Eu liguei para Walter hoje, perto de meu dia. Eu disse: Walter, o que é que está acontecendo? Me diga aí, porque são tantas as notícias. Ele disse: Gustavo, eu não posso lhe dizer se eu vou assumir, se eu não vou assumir, se eu vou ser candidato a governador, se eu vou ser candidato a deputado estadual, porque a questão todinha é a situação do estado do Rio Grande do Norte. Eu disse: mas, Walter, Cadu tá feliz, Walter tá feliz, Fátima tá feliz, eles estão comemorando no Instagram, eles dançam, eles correm, né? Aí Walter disse: não, a situação do Rio Grande do Norte é pior do que todo mundo imagina. Aí eu tava sem argumentos. Palavras do vice-governador. Hoje, quando a gente se falou aqui por telefone, eu passei uma mensagem para ele, ele me ligou na 12h09. A gente conversou. Meio-dia e 9. Quando foi a hora que a gente conversou. Aí eu disse: Walter, então deixa eu só lhe perguntar uma coisa, quando tem mais argumento. Aí eu disse: Paulinho Freire era vice-prefeito de Micala de Souza. Micala foi afastada. Micala tinha folha em atraso, todas as empresas em atraso, tudo. E Paulinho assumiu o governo. E já estava até eleito vereador, mas assumiu. E por que você também não assume? Né? Porque seu sonho sempre foi ser governador do estado. Né? Porque todo mundo briga para ser vice, para ser governador. Tem uma disputa. Ele diz: Gustavo, mas eu tenho responsabilidade em relação ao que tem que ser feito. E ele disse: eu e Ezequiel, nós colocamos técnicos para estudar a situação do estado. E sem 15 meses, palavras do vice-governador do estado, Walter Alves, o Rio Grande do Norte precisa um ajuste de 15 meses para começar a respirar, sair da situação que está. Não estou entendendo. Como é 15 meses? Para respirar. Você não assume o governo e as medidas que tem que ser feitas para o Rio Grande do Norte empatar, e são medidas impopulares. Sim. Elas precisam de 15 meses. Como é que eu, em 3 meses, para ser candidato à reeleição, ou em 9 meses, eu vou... Então, assim, se eu ficar no governo, no dia que eu sair, eu vou estar no auge de um problema, porque se eu for enfrentar o problema é muito grave. Eu estou recebendo aqui um WhatsApp dizendo, inclusive, que o vice-governador viajou com o diagnóstico das finanças do Rio Grande do Norte para apresentar a executiva do PT, ao Edinho e ao núcleo do PT lá que vai recebê-lo em Brasília. E aí, só uma... Pegando esse gancho aí dos 15 meses, se ele topar, e aí é bom também falar para o ouvinte que se ele aceitar, tá, pessoal, ser governador, é para disputar a reeleição. Essa conversinha de que não, eu vou sentar, mas só para dar apoio, não existe. É para ser, ele se está indo para Brasília, porque se ele sentar na cadeira é para disputar a reeleição como candidato a governador. Mas ele não começaria a aplicar esses 15 meses já sentando, porque são medidas impopulares. Pois é. E aí, e tem uma coisa. Eu disse: Walter, o que foi que aconteceu entre vocês, que aí ele e Ezequiel,
e a governadora Fátima. Aí eles não, a gente tem uma aliança. E em 2022, quem me botou como candidato a vice-governador foi o presidente Lula, o então candidato Lula, que disse: Walter vai ser o candidato a vice-governador. Tem até uma entrevista, eu acho, na época de Natália aqui ao BG, que Natália disse: eu não faço aliança com esse tipo de gente, com os Alves, né? E aí, mas foi feita a aliança, né? E ela subiu no palanque de Walter Alves. E a Walter me disse: Gustavo, eu vou negociar. É uma negociação de MDB com o PT e o presidente Lula. Não vou negociar com a governadora. Com o PT local. Com o PT local. Eu não vou negociar com a governadora. Porque as promessas que foram feitas, essas promessas não foram cumpridas. E aí promessas especificamente ele falou? Aí o caso mais típico foi esses 860 milhões que foi Walter e junto com Ezequiel, que montaram uma equipe que vira a possibilidade de pegar isso. E eles foram lá em Brasília. Walter ajeitou junto ao Baleia, a gente informou aqui um mês antes, lembra assim, que a gente trouxe esse negócio que tinha esse dinheiro para sair e tudo, e a governadora foi lá e pegou para agora, você tá entendendo? E era um dinheiro, e aí eu disse: como é? Lula tem que fazer um pix, até eu usei de 3 milhões bilhões, aí ele disse: não pode ser feito assim. Mas pode dizer assim: olha, tem 1 bilhão e 200, e ele disse esses números. Eu acho que não foi por acaso. Tem 1 bilhão e 200 que pode ser liberado para a saúde. Então, alivia a fonte 100. Tem 530 milhões que podem ser liberados para segurança pública. Então, assim, são essas coisas que, se o dinheiro entrar e dar uma responsabilidade que esse governo não tem. E aí, só para terminar o nosso telefonema, eu disse: mas vamos lá, Fátima tem perigo de ficar? Ele disse: eu não acredito que ela vai ficar. Eu disse: se o senhor e Ezequiel não assumirem. Aí ele disse: então, quem passa a ter um poder grande na eleição indireta do governador é Ezequiel Ferreira. Porque assim, só para lembrar, tá? Se ele não ficar, Ezequiel não assume automaticamente, não. É uma eleição indireta da Assembleia. Mas vai ter eleição indireta? Não. No último ano de governo, o presidente da Assembleia assume. Tiveram algumas pessoas que me perguntaram e eu realmente eu não soube responder. Na eventualidade de Walter Alves não assumir o governo, ele teve uma conversa minha com ele, que ele disse o seguinte, que a intenção dele era organizar o PMDB do estado, sair viajando, visitando prefeituras, né, pensando em nominatas, obviamente, para eleger o maior número de candidatos do MDB. Existe a possibilidade dele ser candidato a deputado estadual? Existe. Ele falou, e até eu disse: pai Walter, você sair para estadual, não, ele tem 40 prefeitos, vários desses prefeitos já têm candidato a deputado estadual. Aí ele disse: mas Gustavo, aí fica assim, o prefeito dá 1.500 votos ao candidato a deputado estadual assim, o que ele está agora, e me dá 800 votos, me dá 900 votos. Ele falou até... E Walter é político, Walter é articulado. É articulado. A questão todinha... Desculpa, eu estava aqui porque eu não tô louco. Tá aqui, ó, no Supremo. Supremo anula regras estaduais que afastam eleições em vacância definitiva dos cargos de governador e vice. Para o tribunal, eleição é imprescindível e presidentes de Assembleia Legislativa ou de Tribunal de Justiça não podem assumir de forma definitiva o cargo. E aí, essas ações eram especificamente sobre as constituições do RN e do Rio Grande do Sul. Mas de qualquer forma passa pela Assembleia Legislativa, e Ezequiel tem um poder muito grande na Assembleia Legislativa. Agora tem um ponto aí na sua conversa que é importante com o Walter. Ele não pediu off, tá? Ele não criticou. Não, mas a conversa que você trouxe aí tem uns tons de petardos.
E ele não pediu off. Não, ele está altamente insatisfeito. Ele está decepcionado. Tanto é que qual é o esporte preferido da turma de Fátima Bezerra? É falar mal de Walter. É dizer que Walter traiu. Mas Walter, a conversa, pessoal, Walter foi traído. Walter foi traído. E o estopim dessa história, a gente trouxe aqui, foi esse empréstimo, que a governadora foi lá. Esse empréstimo estava tudo certo para esse acordo ser liberado na primeira semana de Walter, tá entendendo? E foi liberado agora. Em dezembro vai ser liberado mais ainda em janeiro. Então, Walter falou da possível eleição na Assembleia Legislativa indireta, caso não se chegue a um acordo lá em Brasília.